O Frente a Frente esta noite é com Bruno Nunes, do Chega, e Bruno Gonçalves, do PS. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. Vamos falar de presidenciais, é a discussão desta noite. Até começava pelos prognósticos, mas já percebemos todos que só mesmo no fim do jogo é que vamos poder estabelecer os resultados. Vou começar, Bruno Gonçalves, por aquilo que dizem praticamente todas as sondagens, que André Ventura vai vencer à primeira volta e mesmo que perca eventualmente na segunda, como dizem também todas as sondagens, isso faz exatamente do líder do Chega o quê a partir de agora? Bem, antes de mais, boa noite ao Bruno e a quem nos acompanha, e Pedro. As últimas 6 sondagens dizem-nos que há uma forte probabilidade de André Ventura ou António José Seguro vencerem as eleições. Exatamente com a mesma proporção, 3-3, sendo que o melhor resultado apontado para António José Seguro é de 24,2 e o melhor resultado possível apontado para André Ventura é 24,7. O que é que isso nos diz? Isso diz-nos que André Ventura, a julgar por aquilo que são as eleições, tal como António José Seguro, conseguem segurar o eleitorado dos seus partidos, mesmo que isso não signifique que seja exatamente o mesmo eleitorado. Isto é, comparando com as anteriores eleições legislativas, os candidatos, se tiverem o seu melhor desempenho face às sondagens, terão um resultado equivalente ou um pouco superior àquilo que foi o resultado dos seus partidos ainda no ano passado em eleições legislativas. Agora, eu acho que nos diz um pouco mais sobre o país. E diz-nos bem, o sentido da minha pergunta, não é? Em termos de oposição, transforma o líder do Chega exatamente? Não, em quê? Eu não tenho a certeza em termos de oposição, porque em termos de oposição eu acho que o líder do Chega não se deveria ter candidatado a estas eleições. Porque se a ideia é ser líder da oposição, a liderança da oposição faz-se a partir do Parlamento ou faz contra o poder parlamentar maioritário ou contra o Governo. Ora, um Presidente da República não tem uma função de ser líder da oposição do Governo. Não tem, a Constituição não o diz e, portanto, eu presumo... Sabemos que André Ventura, em princípio, enfim, as eleições são o que são, tudo pode acontecer, como estamos a ver nestas, mas, em princípio, André Ventura não vencerá numa segunda volta, portanto, não será à partida Presidente da República. Pois eu não gostava de excluir nenhum cenário. Eu acho mesmo que até os cenários que avaliam a segunda volta e que dizem que André Ventura não vence em nenhum dos cenários, acho que isso é um exercício da nossa fantasia dos números, mas que pode não ter correlação na realidade. Nós sabemos uma coisa, e é a única coisa que eu tenho a certeza, é que os dois candidatos que passem à segunda volta têm os dois uma probabilidade de vencer as eleições. Um terá menor, outro terá maior. Agora, eu não gosto muito dessa exclusão, até por outra razão. Se nós acompanharmos aquilo que foi a campanha, desde o primeiro dia até o último dia, e se calhar o primeiro dia até, não diria se que é o primeiro dia de pré-campanha, dizia o primeiro dia, desde o pré-anúncio do primeiro candidato a estas eleições, que era o Almirante Gouveia Melo, toda a gente dizia nos diferentes canais, nos diferentes comentadores, que os partidos políticos nem deveriam apresentar um candidato, porque estava escolhido à partida o próximo Presidente da República. Ora, hoje esse candidato tem, segundo as sondagens que já comentamos, um valor inferior aos 15%. Eu acho, opinião pessoal, que está subavaliado e que poderá haver um voto silencioso desta vez em Henrique Gouveia Melo, mas a verdade é que voltamos a ter os partidos a apresentarem, ou neste caso a apoiarem candidatos, e esses candidatos a transformarem-se nas verdadeiras figuras desta campanha, até com figuras inesperadas, mas eu acho que sobre o comentário, até porque merece um comentário muito mais profundo sobre o comentário desta campanha, deixarei para a próxima intervenção. Bruno Nunes, quantas fazem no seu partido, nesta altura, se André Ventura, como dizem todas as sondagens, passar mesmo à segunda volta, qual será o candidato ideal para o defrontar nessa ronda derradeira? António José Seguro, é o candidato da direita, André Ventura contra o candidato do PS? Bom, antes de mais, boa noite, cumprimentar o Bruno, cumprimentar o Pedro, cumprimentar quem nos acompanha lá em casa. Nós não estamos muito preocupados com essa situação, estamos preocupados sim, não existem vitórias antecipadas e eu aproveito para dizer que, independentemente das sondagens, quer dizer, todos temos a noção, eu sei que isto é uma verdade lá para ali, mas a realidade é que temos que ir votar. Não adianta considerarmos que André Ventura está na segunda volta e, portanto, não adianta porque está a chover e que não é bom dia para ir votar e, entretanto, poderemos ter uma surpresa, porque neste momento existem 3, 4 candidatos que podem passar à segunda volta, nós acreditamos que o André está bem posicionado para ser um desses candidatos. Acreditamos que, inclusive, existe possibilidade, esta conta aritmética, esta questão de somar os candidatos e dizer que na segunda volta dá 60 e tal % contra não sei quanto, não acredito nisso e, muito sinceramente, nós não podemos desvalorizar as sondagens quando eventualmente estamos atrás e depois valorizá-las quando estamos à frente. Considero que, obviamente, existe, nomeadamente o tracking da CNN, que tem gerado muito debate e muita discussão. Estamos a falar de 200 inquéritos diários e eu lanço o desafio
saber quantas pessoas que nos estão a assistir já foram contactadas para este track. Não estou a dizer que é ilusório ou que não é feito, mas Não na realidade... há dúvidas, mas está a afirmar que é uma amostra reduzida. É uma amostra muito reduzida e, portanto, eu creio que nesta fase o candidato do Partido Socialista poderão ser dois, porque o Partido Socialista tem dois candidatos, ou pelo menos existem dois socialistas candidatos nesta eleição. Temos Henrique Gouveia Melo, claramente socialista, um homem que tem como referência Mário Soares e que tem um posicionamento mais à esquerda, dizer isso sem sorrir. mas à esquerda do que o próprio António José Seguro em algumas das matérias. Mas falando sinceramente, eu acredito que esta segunda volta será decidida entre António José Seguro e André Ventura. Teremos aqui um posicionamento de uma esquerda moderada. Mas o Chega quer juntar toda a direita à volta de André Ventura? O Chega quer juntar, não estamos preocupados com a questão de quem vem ou quem não vem. Repara, nós achamos sinceramente o Partido Social Democrata dá um tiro no pé com o candidato que apresenta. Não é um candidato e eu ia utilizar a expressão à altura dos pergaminhos do PSD, mas não é por outro motivo, é mesmo pela questão da importância que esta eleição teria. E João Coutinho de Figueiredo acabou por entrar com uma soberba nesta eleição que lhe correu significativamente mal. O João é um tipo no bom sentido de que tem uma boa comunicação e por norma não falha na comunicação e desta vez foram tiros nos pés atrás de tiros nos pés e portanto nós temos uma solução. À direita existe um candidato e portanto quem vota à direita e quer acabar de facto com este princípio da luta contra a esquerda e não colocar um presidente de esquerda no Palácio de Belém, terá que optar por André Ventura e é essa a solução. Deixar aqui apenas uma nota na questão da esquerda constantemente dizer esta retórica que o Bruno estava a adotar de o presidente não é o líder da oposição. Claramente não é o líder da oposição, tem um papel de moderação. Mas há algo que por vezes nos esquecemos durante esta campanha. O Presidente da República tem a prerrogativa de poder presidir ao Conselho de Ministros. E, portanto, lá deixaremos isto para a segunda volta e para discutir, mas a realidade é que o Presidente da República, como André Ventura diz, eu utilizarei outra nomenclatura, não tem que ser um jarrão chinês oferecido por Xi Jinping e estar colocado quietinho só para embelezar. Eu bem sei que André Ventura até gostava de 3 Salazares, que era para ter 3 presidentes do governo a partir da Palácio de Belém. Basta um André Ventura para pôr o país na ordem. Não são precisos 3 Salazares, basta um André Ventura. Mas se tivéssemos que falar dessa questão, poderíamos puxar outros dados históricos e outros nomes históricos. Faria melhor do que termos novamente 3 Mário Soares, porque aí vendíamos o país 3 vezes na descolonização. Passávamos ditadura à liberdade, era a diferença ter um Mário Soares, tivéssemos 3 Salazares, e os passávamos liberdade à retornados ditadura. veriam certamente a importância que Mário Soares teve na desgraça da vida deles. Vamos lá falar das eleições deste fim de semana, Bruno, e se a segunda volta for mesmo entre André Ventura e António José Seguro, como é que acha que os partidos se vão mover, tendo em conta os apoios? Isso é uma conta da noite eleitoral e, portanto, terão que se pronunciar. Eu não PSD, quero por fazer... exemplo, o Expresso escrevia há poucos dias que os sociais-democratas se iriam manter neutros se Marcos Mendes não fosse à segunda volta. Mas isso revela apenas aquilo em que a direita se transformou nos últimos meses, não anos, em Portugal. É que a luta antissocialista, antissocial-democrata e anti-esquerda é para eles muito mais importante do que a luta pró-direita ou pró da sua própria agenda. O eleitorado do PSD... Deixará certamente, mas eu acho que o eleitorado do PSD ainda assim veremos qual é a expressão com Luís Marques Mendes, que aliás é a expressão também deste governo, será um cartão verde, amarelo ou vermelho a este governo e veremos, até porque o próprio Primeiro-Ministro se empenhou claramente e pessoalmente nesta campanha de Luís Marques Mendes. Não tenho dúvidas que isto terá impacto no próximo orçamento de Estado e na decisão. Mas eu acho que isso é importante. Agora, sobre esta campanha, e pegando um pouco aquilo que o Bruno disse há pouco, eu acho que é importante refletirmos sobre ela e já agora sobre aquilo que nós precisamos como Presidente da República. Trump hoje anuncia que imporá tarifas se algum país europeu discordar da anexação da Groenlândia. Eu nem vou perguntar o que é que André Ventura acha sobre isso. Bastava ver o NAU que respondeu aqui ontem. Porque aí provavelmente estaria em consonância com aquilo que é a política externa de Trump. Como disseram, aliás, os eurodeputados do Chega no Parlamento Europeu quando foi apresentada a Estratégia Nacional de Segurança Americana. Mas se nós formos à campanha em si, se nós quisermos um presidente convictamente europeísta, alguém que é convictamente europeísta também na defesa do pilar europeu de defesa, porque é chefe das Forças Armadas. Alguém que acha que é preciso resolver os problemas dos portugueses cumprindo a Constituição, porque acha que é precisamente porque ela não é cumprida, que nós hoje não temos acesso universal à saúde, acesso à habitação. Nós só temos uma opção neste momento, para os moderados, já não é para a esquerda, é para os moderados, que é António José Seguro. E sobre a campanha, eu acho que o Bruno tocou e bem, eu acho que a desilusão desta campanha é, infelizmente, João Coutinho de Figueiredo. E eu não quero sequer falar muito do caso de assédio, porque eu acho que sobre essa questão
acho que a presunção de inocência diz Para logo ambas à as partida partes. que João Coutinho de Figueiredo é inocente até prova em contrário. Obviamente, Mas aquilo obviamente. que se gerou à volta desse debate é altamente revelador do eu me momento referi à questão da polarizador em que nós comunicação, estamos. ao erro da comunicação. Primeiro sobre a forma como a alegada vítima, a denunciante, é tratada por apoiantes de João Coutinho de Figueiredo. Como se a denúncia fosse ela política, quando ela nem sequer foi pública, foi privada. Essa pessoa foi sim privada de muitos dos seus direitos por ser condenada na praça pública. Depois, a forma como se assinam, 30 pessoas assinam uma carta de apoio, como se o facto de algumas nunca terem visto certas condutas inibisse essas condutas que poderiam ter existido noutros casos. Mas, além disso, não apenas da parte dos apoiantes de João Coutinho de Figueiredo, mas também da parte de todos aqueles apoiantes que queriam tudo menos a João Coutinho de Figueiredo, que partiram para um princípio de culpabilidade também do próprio, que não esperaram sequer justificação. Ora, isto revela que nós partimos para estas eleições não apenas com eleições polarizadas com muitos candidatos, mas polarizadas no eleitorado. E é aqui que eu acho que João Coutinho de Figueiredo é uma desilusão, e é uma desilusão do ponto de vista da narrativa. Quando ele diz que para ele o André Ventura que viu dos últimos 4 dias ou 5 dias é um André Ventura moderado, o grande dano que isso pode provocar no eleitorado de João Coutinho de Figueiredo, que é já um eleitorado provavelmente liberal, mais um pouco do Partido Social Democrata, inclusive até algum eleitorado do Chega, tendo em vista a expressão que tem nos mais jovens, aquilo que João Coutinho de Figueiredo diz é que se o seu eleitorado decidir apoiar André Ventura numa segunda volta, não tem um grande problema, porque para ele André Ventura até se moderou. Ora, isso significa que João Coutinho de Figueiredo, nestas eleições, foi a grande vantagem de André Ventura, porque se André Ventura conseguiu começar Essa as eleições foi a única com 20%. afirmação boa que o João Coutinho de Figueiredo fez nos Deixa-me só últimos concluir, dias. Não foi extremamente recebida eu acho que do Chega. até para o Chega pode ser importante esta leitura. É que André Ventura entra nestas eleições, na altura até conversávamos aqui com a Rita, com um medo de que o almirante Gouveia Melo, há um ano atrás, pudesse entrar no eleitorado do Chega. André Ventura entra nas eleições dizendo que até nem queria ser Presidente da República, mas que era importante segurar esta onda de crescimento do Chega. Ora, André Ventura, no início das eleições, no início das sondagens e no fim, tem basicamente a mesma expressão. Se esse aumento se consagrar no domingo, se passar à segunda volta e se esse aumento for ainda mais expressivo, a grande vantagem desta campanha para André Ventura não é o próprio André Ventura. Foi o trabalho que João Coutinho Figueiredo fez por ele, e é por isso que, para mim, é uma grande desilusão. Será uma grande ilusão para o Bruno Nunes. Já ouvimos André Ventura a pedir ao PSD e à Iniciativa Liberal para não criarem obstáculos agora, se ele passar à segunda volta. Não criar obstáculos Pedro, é pelo menos dizer que não apoia, não é? Pelo Que menos apoia não outros cair no candidatos. erro que a direita tem que ir. O Chega nasceu não porque a esquerda tenha falhado, porque a esquerda falha há 50 anos, mas porque a direita falhou. E, portanto, aquilo que André Ventura vem dizer claramente é, desta vez, não vamos desperdiçar a oportunidade. Porque desde 1980, desde o 4 de dezembro de 1980, quando desapareceu quer Adelina Mar da Costa, quer Sá Carneiro, que a direita não se tem conseguido organizar em encontrar um líder porque é fraticida entre si. Tem acontecido isso sucessivamente com os diversos líderes e com a forma como a AD, que era a maior expressão à direita, se organizou ao longo destes anos. E, finalmente, temos um líder que é, inquestionavelmente, o político com maior índice de notoriedade. Mas longe de ser consensual entre os partidos da direita. Óbvio. Como é a taxa de rejeição desde 1980 não também. Não precisamos de ser consensuais com todos, até porque André Ventura também assume claramente que não será o presidente de todos os portugueses. E, portanto, nós dizemos as coisas como elas são e estamos completamente à vontade. Agora, durante estes anos todos, nós olhamos, não será para Coutinho de Figueiredo. O Coutinho de Figueiredo tem uma expressão residual, né? Eu acho que estamos, em alguns casos, a desvalorizar o eleitorado em relação a alguns candidatos, nomeadamente, e concordo, em relação a Henrique Gouveia Melo. É uma carta completamente fora do baralho. Eu considero que sim. É uma carta fora do baralho, até porque a própria Iniciativa Liberal nunca conseguiu ter a expressão. João Coutinho de Figueiredo tem tido um posicionamento que, a vinda a eleições, o João nunca conseguiu libertar-se das amarras de ser presidente de um partido. Porque o João cansa-se dos mandatos ao final de 1 ano e meio. Aquilo é chato, é uma chatice. O João foi deputado e cansou-se ao final de 1 ano e meio. O João foi presidente do partido, mas cansou-se. Nós parece que nos esquecemos que inicialmente a candidata a presidente da República era Mariana Leitão, só que entretanto o João Coutinho de Figueiredo, 2 dias depois das eleições legislativas, decide arrumar Rui Rocha publicamente e volta novamente a intrometer-se dentro da Iniciativa Liberal, coloca Mariana Leitão, retira Mariana Leitão de candidata à presidência da República e vem Dom Sebastião de eurodeputado, que está cansado, vocês até têm boa vida lá, e portanto nem percebo porque é que o homem se cansou, não sei se será do frio. Mas tenho de perguntar ao João, porque eu estou a defender os portugueses tanto no Parlamento Europeu como cá. Mas tem boa vida, e por isso não, é essa a questão. E portanto o João, desta vez, vem aqui para tentar manter um eleitorado da Iniciativa Liberal, que é um partido que começa a perder o impulso que tinha quando apareceu e que neste momento existe uma frustração de João Coutinho de Figueiredo que eu acho que as pessoas deviam ponderar.
O João entrou na Assembleia da República no mesmo dia que André Ventura, praticamente com o mesmo número de eleitorado. André Ventura hoje é líder da oposição, tem 60 deputados e está à frente das sondagens. E o João Coutinho Figueiredo sabe que não chega nem perto nem longe. Acho que não vou pronunciar. Há sondagens, ó Bruno, que o colocam muito perto de André Ventura. Já aqui falou dela. Mas já estamos habituados a estas sondagens, vou-lhe dizer, eram as sondagens que a 3 dias das eleições, antes da maioria absoluta do Partido Socialista, davam Rui Rio, o homem que é de centro-esquerda e que apoia Gouveia Melo, e daí o socialismo, davam Rui Rio ganhar as eleições e António Costa ganhar a minha dúvida é Portanto, saber se o Bruno estaria aqui a dizer aquilo que acabou de dizer há uma semana atrás, ou se não tivesse acontecido isto que aconteceu pelo caminho na campanha de Coutinho Figueiredo. Eu vou-lhe dizer, eu não vou valorizar, e acho que nós tentámos, pelo menos por parte do Chega da candidatura de André Ventura, tentámos não trazer nem centralizar no debate a questão pessoal de João Coutinho de Figueiredo. Consideramos, como o Bruno disse, deve existir presunção de inocência para ambas as partes, têm o direito à sua defesa. Achamos, inclusive, lamentável que este assunto venha para a campanha eleitoral. É um facto e, portanto, aconteceu. A única questão que eu acho que João Coutinho de Figueiredo deveria ponderar em relação a esta matéria é a próxima vez que debater com André Ventura, olhos nos olhos, como fez a última vez na televisão, não faça uma culpabilização a todos os militantes do Chega, a todos os dirigentes do Chega pelos casos que aconteceram no Chega. Porque ele partiu de um princípio da falta de presunção de inocência a todos aqueles que estão a ser acusados no Chega. E agora, quando apontamos um dedo, temos 3 apontados para nós. Não lhe desejo mal nenhum, conheço o João pessoalmente, espero que resolva a situação e que tudo isto não passe de um embaraço. Agora, existe uma questão que é clara. A direita aplica existe aqui claramente uma falta de comunicação. Diferentes. Uma falta de comunicação e uma falha de comunicação que eu não estou habituado a ver o João Coutinho de Figueiredo a fazer. E estamos de acordo. É a maior resolução desta campanha. Tudo pode acontecer, só mais Chega tarde, mais no simpático domingo. com a Iniciativa Liberal do que com o Partido Socialista para as mesmas matérias. Bruno Nunes, obrigado aos dois. Boa noite, bom fim de semana. Obrigado. Bom dia de eleições também.